Hello, people! Clipcast chegando mais uma vez na sua casa, no seu trabalho, anywhere, everywhere, ou onde mais você estiver. E hoje nós estamos aqui com uma convidada maravilhosa, serva de Deus, que eu tenho o prazer de apresentar para vocês daqui a pouco, e nós falaremos hoje sobre um tema tão importante. Saímos do mês de outubro e já entramos em novembro, mas existem questões que não querem calar. Então a gente continua ainda falando, confabulando e trazendo assuntos inerentes a nós. Hoje nós falaremos sobre os desafios da mulher do século 21. Olha que tema importante. E eu vou logo apresentar para vocês a minha querida convidada, que é a Karina Cherfan. Ela que é serva de Deus e que, quando ela me mandou a mini bio dela, ela escreveu o seguinte, que ela encontrou um lugar que é o melhor lugar. E esse lugar que ela encontrou, que é um lugar de refúgio, que é o lugar da verdade, que é o lugar onde ela teve um encontro, uma conexão com a verdadeira identidade dela. E hoje ela procura também trazer mulheres para desfrutar deste lugar. Eu falei, uau, já gostei. E essa entrevista vai ter muito... vai ter muito o que dizer, vai ter muito o que falar, vai ter muito o que revelar, porque quando nós encontramos realmente a nossa verdadeira identidade, a gente encontra o nosso sentido de vida, a gente encontra a nossa plenitude. Então eu gostaria que vocês conhecessem Karina Cherfan. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, amiga, tudo ótimo, prazer estar aqui com você, obrigada pelo convite, me senti muito honrada, é um privilégio estar aqui dividindo esse momento contigo, viu? O privilégio é todo meu. Eu tenho certeza que foi Deus que preparou este lugar, este momento aqui, porque certamente Ele tem algo... Tem grandes coisas para nós aqui, também acho. Para desenrolar aqui hoje. E você me dizendo deste lugar, eu perguntei quem é a Karina. Ela poderia ter falado assim, olha, a Karina é uma empresária, a Karina é uma coach. Ela poderia dizer coisas que ela faz, porque a gente é um pouco daquilo que a gente faz também, não é, Karina? Mas responde para nós, quem é a Karina? É isso. Sabe, quando a Jolie me fez essa pergunta sobre quem é a Karina, hoje é fácil falar quem é a Karina, eu não preciso pensar muito. E o que eu falei para ela foi, amiga, hoje eu experimento um lugar que é o lugar de filha. Mas eu passei uma jornada grande até aqui. Mas depois que eu conheci esse lugar, como você disse, esse refúgio, a minha missão hoje em dia é fazer com que as mulheres também se conectem, experimentem esse lugar. Então hoje eu posso encher a minha boca para falar, eu sou uma filha amada de um Deus vivo, de um Deus sobrenatural, que ama me mimar, ama me surpreender, né? Eu sou mãe de 3 joias preciosas, um filho do coração, que é o Tiago, 2 filhos do meu ventre, o Rafael e a Isabela, esposa do Tiago, um homem maravilhoso, sacerdote do meu lar, que está comigo nessa jornada, que me exorta, sabe? Que me faz enxergar sempre uma melhor versão de mim, eu falo. E eu poderia, como você disse, né, associar a quem eu sou muitas coisas, porque eu já fiz muitas coisas, amiga. Eu sou advogada, eu tive escritório de advocacia por 8 anos, mas hoje realmente eu acredito que a melhor definição da Karina é isso, é uma filha amada, sabe, de um Deus vivo, filha do rei, e daí deriva a real identidade. Hoje eu me vejo nesse lugar. Uau, e que lugar poderoso é esse? Filha do rei. E quando você fala que você quer trazer as mulheres para que elas aprendam mais sobre esse rei, mais sobre essa paternidade de Deus, eu tenho certeza que você tem noção, né, Karina, dos desafios da mulher do século 21. E no seu ponto de vista, eu gostaria que você elencasse aqui para nós 3 grandes desafios da mulher do século 21. Quais seriam, na sua visão? Pois é, amiga, inclusive eu me coloco, né, nesse lugar também, eu também passo por esses desafios. E quando eu olho para a mulher hoje, eu vejo a mulher ela sendo muito atacada por muitos lados.
A mulher eu penso que realmente é aquela filha mimada de Deus, que ele escolheu e ele falou assim, olha, só você é capaz de exercer esses papéis que eu tenho pra você. Um deles é a maternidade, né, amiga? Eu fico pensando assim, quando eu vejo meu marido às vezes com uma gripinha lá, parece que, tá morrendo. Eu falo, imagina um homem parindo, um homem na sala de parto. Não tem. Então eu acredito que Deus, ele confiou à mulher papéis importantes, fundamentais, que são únicos, que são nossos. E hoje eu vejo na atualidade cada vez mais esses papéis, eles sendo distorcidos, eles sendo atacados. Hoje se fala muito, né, do empoderamento feminino, do papel da mulher. E aí, por muitas vezes eu me questiono, qual é verdadeiramente o nosso papel, né? E eu digo que eu encontrei esse lugar quando eu me encontrei. Eu lutava muito, eu tinha uma disputa de lugar com meu marido, no trabalho, para quem gera mais renda, sabe? Eu queria me sentir produtiva. Eu achava que as pessoas me valorizavam pelo que eu fazia, não por quem eu era. E por isso que eu falo que é tão precioso a gente descobrir essa identidade, esse lugar. Porque parece que quanto mais eu fazia, aí sim eu era amada. E nessa jornada eu descobri que o que tinha valor não era o que eu fazia, né? E sim quem eu verdadeiramente era em Cristo. E hoje eu vejo essa identidade sendo muito atacada. Então, falando, né, hoje um dos principais ataques que eu vejo a mulher sofrendo é sim na sua identidade. É sim na sua feminilidade. Porque quando a gente olha para a mulher na sua essência, eu vejo uma mulher feminina. Eu vejo uma mulher que está ali, uma mãezona, uma mulher que cuida do marido. Parece que o título mulher submissa hoje é muito mal visto, né? As pessoas olham, submissa não, e rejeitam isso, como se a submissão fosse algo doente, sabe? Como se fosse um vírus, e eu não acredito nisso. Quando você pensa em submissão, olha que precioso é você se submeter a Cristo, por exemplo, né? Aos mandamentos. Quando a gente no trabalho se submete a um chefe, por que não dentro da sua casa você ser submissa ao seu marido? E quando eu falo submissão, não é você ser inferior a ele. Você, mulher que está nos ouvindo, de repente pode no seu coração ter falado, não, isso não é para mim. Ser submissa ao teu companheiro não significa ser inferior a ele, mas significa que vocês estarão juntos numa mesma missão. Eu enxergo a mulher como a coluna, como o pescoço do marido. Uma mulher posicionada dentro de casa, com feminilidade, com mansidão, com docilidade, amiga, colocando o marido no lugar dele, de sacerdote do lar, o pescoço ele vira a cabeça, ele vai para onde você quiser, sabe? E juntos vocês serão uma potência. Então eu acredito que um dos principais ataques que nós sofremos hoje em dia é sim na nossa identidade, querendo tirar a mulher de um lugar, sabe, que é o dela, por direito, por essência, e querendo que ela assuma papéis que não são dela. Agora, Karina, isso que você falou com muita propriedade, da mulher assumir realmente a verdadeira identidade dela, e é um tema que no meio das instituições, principalmente da igreja, é falado muito hoje sobre a questão da identidade. Mas o que eu vejo, embora seja falado tanto sobre essa questão da identidade, a gente percebe que na nossa sociedade, e por mais que o número de pessoas, a gente vê que há um número muito crescente de pessoas que aderem ao evangelho, né, entre mulheres e homens, a gente vê que, se a gente for pegar um percentual hoje, há um número muito grande no Brasil de pessoas que já aderiram ao evangelho, que têm pelo menos ouviram falar, que sabem que nós temos que encontrar nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Mas quando a gente olha para a sociedade que a gente vive hoje, parece que isso não está refletindo na sociedade. A gente não está vendo essa mudança de fato acontecer ou reverberar na sociedade, essa transformação que nós como cristãos deveríamos provocar. Eu pergunto para você, Karina, quando é que as pessoas elas têm que perceber que elas de fato precisam mudar? Porque não é algo fácil, não é, porque você disse hoje, né, que a mulher hoje ela é levada, né, ela tem o desafio de ocupar vários papéis, e você foi essa mulher.
Sim. Você foi essa mulher. Então, assim, o que eu percebo é que essa Karina, ela tentava preencher lacunas. Essa Karina que sentia um vazio, ela procurava preencher lacunas para que ela fosse validada de alguma forma para algumas pessoas. E mesmo assim, fazendo, ela carregava um peso muito grande, que não era o peso. A Bíblia diz que Jesus falou que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quantas mulheres estão na igreja hoje, estão frequentando às vezes até alguma religião, são mães, são empresárias, ou mesmo são só donas de casa, mas estão pesadas, estão com um fardo nas costas que não sabe nem como fazer para tirar esse fardo. Eu queria que você falasse hoje, Karina, como começou? Como é que você identificou que estava demais, que estava pesado, muito, né? E que você precisava ter um encontro real, primeiro eu acho que com você mesma, sim, né? Sim. Para depois você decidir, falar, não, isso aqui não faz mais sentido para mim. Eu estou me desgastando demais, porque a vida, eu preciso falar algo para você aqui que está ouvindo a nossa entrevista. A vida, ela é um sopro. Não vale a pena a gente viver ocupando lugares e espaços que não são feitos para nós. O sapato do amigo, da amiga, não é para você, é para ela. Deus tem algo específico para você. Sabe quando fala, a gente tem uma historinha, né, aí na mídia, conhecida, que é o sapatinho de cristal. Aquele sapatinho de cristal só serve para você, não serve para o outro. Então a gente precisa achar o nosso sapatinho de cristal. Fala, Karina. E você sabe, o que você fala é muito sério, né? Porque muitas vezes a gente olha para o outro, né? E você fala, uau, que vida, olha onde ela chegou. Mas também é fácil falar, olha a vida dela. Mas as pessoas esquecem de olhar que existe uma história por trás de tudo isso, né, Jolie? Sim, sim. Você olha, às vezes, o sapato no pé do outro, mas você não está sabendo onde é que está apertando esse sapato. Você não sabe qual é o calo que aquela pessoa tem decorrência daquele sapato. Sim, sim. É aquela coisa que a grama do vizinho, ela parece que é sempre mais verde, né? Mas ninguém vê a hora que ele acorda para regar a grama todos os dias. Sim. Então, você olhar para a Karina de hoje, né? Talvez seja até difícil associar a Karina de 7 anos atrás. Eu venho realmente numa jornada. E você tocou num ponto que eu percebo muito isso. De pessoas dentro da igreja, mas que não conseguem se conectar verdadeiramente com Deus. E isso foi uma das coisas que eu identifiquei na minha jornada. Por quê? Infelizmente, as pessoas estão tão destruídas, estão com sintomas de ansiedade, sabe, de depressão, sobrecarregadas, que elas sequer conseguem acessar esse lugar, acessar essa presença. Então tá lá, tá na igreja, tá todo domingo, tá em célula, tá em culto, mas fala assim, mas meu Deus, por que eu não ouço Deus? Né? Ela tá tão distante dela. Amiga, eu digo assim, que uma grande transformação, ela só começa na vida a partir da consciência. Enquanto a gente não traz para a consciência aquilo que eu verdadeiramente preciso mudar, não muda. O inconsciente, ele jamais vai saber que aquilo é um problema na vida dele. Eu estava contando para a Jolie que eu comecei nessa jornada quando um dia, há 8 anos atrás, na escola da minha filha, falaram que eu precisava buscar uma terapia para ela. Porque ela era uma criança muito agitada. Minha filha é uma líder, ele é uma líder nata. Só que eu, como mãe, ignorante, né, sem saber, passando também todos ali os meus traumas, os meus sintomas de rejeição, de insegurança, de medo. Eu só queria, eu abafava a personalidade, eu abafava quem ela era. Então naquela ânsia de ser líder, de fazer a voz dela ser ouvida, eu achava que ela era uma criança desobediente, eu achava que ela era uma criança que não parava. E claro, minhas amigas, ouça, quando você tem filhos pequenos, os inconscientes se conversam. Não é sobre o que você fala, é sobre o que você faz. E é o que você pensa sobre ela. Então eu podia não verbalizar. Você é inquieta, você é isso. Mas era um sentimento. Por quê? Porque era o que vinha da escola. E aí eu também sentia aquilo. Então de alguma forma a minha filha sentia aquilo. E a gente vivia num atrito.
Até chegar o dia que a escola falou assim, olha, não dá. Ela termina as coisas e vai conversar com as crianças, vai conversar com outras crianças, a gente não consegue dar aula, precisa ver o que é isso. E é muito na moda, né? Tá muito na moda as pessoas darem um remedinho para as crianças, que deixa a criança, diz que é para o foco, para a concentração, que são crianças hiperativas. Glória a Deus, mesmo na ignorância, né? Nós não fomos por esse caminho. Uau. Mas ali, naquele momento, caiu uma ficha gigante de que quem precisava de cura era eu. Quem precisava ser curada era eu. Como é que caiu essa ficha, Karina? Porque o que eu percebo é que as pessoas vivem numa realidade, cegueira. Sim, Né? numa cegueira tão grande, mas também numa realidade tão frenética. Porque assim, e são coisas que às vezes são tão simples. Se a criança está muito agitada, a gente tem que parar o que a gente está fazendo e dar oportunidade para ela. É ouvir, é observar. E por que às vezes a gente não consegue? Porque esse momento, esse lugar de ouvir, de parar, né, que é aquilo que são aquelas coisas que a gente está procurando preencher, fazer o tempo todo. Fala aí um pouco sobre isso, por favor. Julie, a Bíblia fala que nós devemos buscar, né, uma multidão de conselheiros. Mas, infelizmente, o orgulho, muitas vezes, a autossuficiência, eles cegam. E eu, nessa época, eu era essa mulher. Orgulhosa, autossuficiente, que achava que não precisava de ajuda, que dava conta sozinha, que eu ia colocar a minha casa no lugar, que eu ia colocar a minha filha no lugar. Até que, nesse ano, isso era início de 2017, até que em fevereiro, março de 2017, nós conhecemos um curso chamado Método CIS. É um treinamento de inteligência emocional, um dos maiores do Brasil e do mundo, né? É do meu amigo Paulo Vieira, hoje é um grande amigo nosso, meu mentor, eu posso falar, é meu amigo e meu mentor pessoal, Camila Vieira. Eu tenho esse privilégio de caminhar muito próximo a eles. E esse método, esse treinamento mudou a nossa vida, mudou a nossa casa. Vou te falar que eu fui meio obrigada, tá? Eu fui carregada. Meu marido, você vê como meu marido devia estar desesperado. Porque ele falava, vamos. Eu falava, imagina que eu vou fazer coaching no Brasil. Eu já tinha ido num treinamento de coaching fora do Brasil, nos Estados Unidos. Eu falava, orgulho. Olha o orgulho. Imagina que eu vou num coach brasileiro. Imagina, já fui fora. Orgulhosa, mas muito orgulhosa. E amiga, deixa eu te falar, cuidado. O orgulho cega. A autossuficiência cega. E pode ser esse orgulho, essa autossuficiência que está te impedindo de acessar a mulher que Deus te fez para ser. Mas fechando, depois de muito insistir, eu falava, amor, vai você e você me conta, né? E ele falava assim, eu só vou se você for. Ali ele deu, eu falei, meu Deus, o negócio deve estar pegando, né? Eu fui. Amiga, pensa numa pessoa que chorou no primeiro dia do início ao fim. Porque ali, as escamas começaram a cair dos meus olhos. E eu falava, meu Deus, eu sou essa mãe? Que não ouve o filho, que não tem um tempo de qualidade, que se diz presente, mas não é. Eu era o presente ausente. Eu estava em casa, porque eu deixei de trabalhar para estar com os meus filhos em casa. Mas eu não fazia uma atividade com eles. Eu tinha aquela coisa de estou sempre ocupada, tenho muitas coisas para fazer. E era a presente ausente. E amiga, começaram, sabe, as escamas foram caindo dos meus olhos e eu fui vendo o tipo de mãe que eu vinha sendo, mas eu chorava. Quando eu via as dores que eu estava causando no meu marido, sabe? E como eu era orgulhosa, como eu era autossuficiente, eu falava, Senhor, eu não posso ser essa pessoa. Eu falava, não é possível, essa não sou eu. E eu chorei, quase que todo o treinamento, os 3 dias de treinamento, na época eram 3 dias. Mas eu falo que foi o divisor de águas na minha vida. Porque ali eu comecei a acessar verdadeiramente as minhas dores, os meus traumas, a perceber que eu fazia pela validação, que eu fazia para ser amada. Então eu quero dizer, você não está aqui à toa. Né? Esse conteúdo que a Jolie tem trazido para vocês, observe onde você se alimenta, o que você busca de informações, busque na sua vida pessoas que sejam referência do lugar que você quer chegar. Quem é uma mãe de referência para você? Quem é uma mulher de referência para você? Por exemplo, quando eu
fechando o assunto da submissão, quando eu falei da mulher submissa, não significa que você tem que ficar em casa só cuidando da família. Não, a mulher de Provérbios 31 era uma mulher que trabalhava, Sim. que dava ordem para os seus servos antes de sair de casa, mas que também cuidava do marido, do filho, né, amiga? E eu fui tendo acesso a isso, a essa pessoa que eu vinha sendo lá. E aí eu dei o meu chega. Amiga, eu era 15 quilos mais gorda. O sobrepeso, todo o excesso, ele vem por uma falta, né? E ali eu fui acessando esse lugar em mim e percebendo esses sintomas, essas consequências da rejeitação da minha infância. E eu percebi que muito vem da infância. Ali eu falei, opa, peraí. Se o que eu vivo é consequência do que eu vivi na infância, eu não quero que os meus filhos vivam isso. Então eu preciso fazer diferente. Porque muitas vezes a gente justifica a ausência do filho, porque, mas eu não tive uma mãe presente, eu não sei o que é ser isso. Mas minha mãe não brincava comigo, então eu não aprendi a brincar com meu filho, né? E aí foi observando, foi tendo a consciência desse tipo de coisa, que é um exemplo básico. Eu fui vendo que não, peraí, eu não preciso repetir um padrão, eu posso fazer diferente. Mas olha, sem meu orgulho, viu? E é uma jornada. É todo dia falar, Senhor, por favor, me ajuda. E uma oração que eu, assim, desde então eu faço todos os dias da minha vida é: Pai, me tira do lugar que limita a minha visão. Aprendi com a Camila essa oração. Eu falo assim, Senhor, me faz enxergar a mulher que tu fez para ser. A mulher que tu desenhou. Me mostra a mulher que tu quer que eu seja. Então, para isso, me tira do lugar que limita a minha visão. E olha que o Espírito Santo está falando muito forte aqui sobre essa questão de visão, porque tem algo hoje que ele quer entregar, né, e que ele quer provocar, né? Essa entrevista aqui hoje, ela está trazendo uma provocação para você. Quando a Karina falou assim, que tinha muitas coisas que cegavam ela, né, que era uma cegueira para ela, por exemplo, a autossuficiência, o orgulho. O Espírito Santo falou assim no meu coração, pergunta, qual é a cegueira que está impedindo você de acessar o lugar verdadeiro que ele tem para você? Qual é a cegueira? Qual é a ocupação? É a vaidade? É aquele sofisma da falta de tempo? O tempo somos nós que fazemos. Qual o comportamento no teu filho que todo dia ele bate, todo dia ele insiste, todo dia ele faz ou fala com você para chamar sua atenção e você dá uma desculpa? Às vezes tem algo que nós precisamos abrir mão para que a gente possa acessar. E eu vou dizer mais, quando ela falou sobre submissão, isso é tão interessante, Karina, porque a Bíblia ela é perfeita. Ela é um manual fantástico de fé e prática. Quando ela falou sobre submissão, de que o marido dela falou para ela, vamos fazer esse treinamento, ela foi empurrada. Na maioria das vezes, Deus dá, quero dizer que quase 100% das vezes, Deus dá a visão para o cabeça. Uau! A visão estava com ele. Mas às vezes nós mulheres, a gente é tão autossuficiente, a gente é tão inteligente, que a gente acha que quem entende da casa somos nós. Quem entende da alimentação só somos nós. Quem entende da educação das crianças só somos nós. Você falando isso, me veio algo que eu recebo muito, sabe, no meu Instagram. Mas o meu marido é muito omisso. Mas o que eu faço? Meu marido não toma iniciativa, mas eu que tenho que ficar empurrando. Amiga, isso é fala de mulher autossuficiente. Isso é fala de mulher que não deixa o marido tirar a mala do porta-malas do carro. Quando você se posicionar no seu lugar de esposa, de mãe, de líder, de empreendedora, de empresária, mas começar a colocar também, a posicionar o seu marido no lugar de sacerdote do seu lar, por mais que você aguente a mala, minha amiga, fala assim, amor, tira pra mim, por favor. Amor, pega, se segura. Não vai você querer resolver todos os problemas do mundo. Eu sei que você dá conta. E olha, eu tô te falando isso porque eu senti aqui no meu espírito de compartilhar isso com você. Porque eu, por muitos anos, e se eu não me policiar,
continuo sendo essa mulher que quer pegar a mala da esteira, que quer ajustar a lâmpada, que, sabe, que tá ali tomando o lugar do marido em várias coisas, e aí com a desculpinha de que não, meu marido é muito ocupado, vou chamar ele pra ver uma lâmpada. Não, amiga, às vezes é disso que ele precisa, que você coloque ele nos lugares que são dele, que são do homem, que são também, porque nós somos... Escuta, não tem ninguém que queira mais o seu progresso, o progresso da sua família, do que você e o seu marido. Então você precisa aceitar a exortação, e você precisa fazer isso com leveza, com sabedoria. Peça a Deus sabedoria, mulher. Às vezes a gente fica nessa ânsia, né, Jolie, de passar por cima, querer dar ordem, achar que o direcionamento tem que ser nosso. Ela foi perfeita quando ela falou, Deus, ele dá uma visão para o homem. Mas será que você não está abafando a visão do seu homem, do sacerdote do seu lar? Onde é que você tem colocado ele? Quando você olha para ele, o que você enxerga? O que é a fé? É a gente enxergar as coisas ainda que elas não existam. O que é a profecia? É você declarar aquilo, chamar para a realidade aquilo que você quer. Então, assim, por mais que hoje talvez você olhe para o seu marido e você não veja esse homem posicionado, ousado, líder, olhe para ele e declare todos os dias antes dele sair do trabalho: meu amor, você é um homem forte, você é corajoso, você é líder, você vai ser procurado por outros homens para dar conselhos, você é sábio, você é ousado, você tem excelentes ideias, você é um pai maravilhoso. Declare na vida do seu marido, que ele saia todos os dias do trabalho, sabe, ouvindo isso da sua boca, profetize. Eu te garanto que você vai começar a viver uma nova realidade na sua casa. E olha, isso é tão interessante, tem várias chaves, vamos dizer assim, que a Karina falou sobre você profetizar sobre a sua realidade, independente de qual ela seja no momento. Mas tem algo muito profundo, Karina, quando você falou, se segura, mulher, se segura, não pega a mala, não faça aquilo que não é para você fazer, porque, e tem outra coisa, e faça aquilo que é para você fazer. Entendeu? Porque assim, muitas vezes a gente pensa, olha só, presta bem atenção, a gente pensa que o papel do marido é só aquele que faz o tempo todo. Mas às vezes não é. Tem coisas que não é para ele fazer. Tem coisas que é para você fazer. E quando ela falou muito essa questão, mas meu marido é muito omisso, e ela disse que essa fala é uma fala de uma mulher autossuficiente, eu entendi perfeitamente. Porque muitas vezes a gente quer que ele faça aquilo que a gente está fazendo, porque os iguais se amam, mas vocês não são iguais. Vocês têm que se complementar, tem coisas que não é para ele fazer. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela faz o que? Ela edifica. Gente, se a gente prestar atenção na etimologia da palavra, no significado da palavra edificação, o que é uma edificação? O que é uma edificação? Deus te deu competência suficiente para você estar debaixo dessa missão, né? Porque ele é o cabeça, mas a gente costuma falar, como ela já disse aqui, que você é o pescoço. Você tem um poder sobrenatural de decidir e definir destinos, ainda que você não tenha consciência disso. Porque quem é que faz a edificação de uma casa? Como é que é essa edificação? Não, eu preciso edificar. Isso é muito sério, isso é muito profundo. E aquilo que ele não fizer, porque não é papel dele fazer, significa que você está edificando. É muito bom quando cada um está exatamente no lugar que é para estar. E você falando isso me vem muito à mente, né? Nós somos ajudadoras idôneas. A mulher, ela é uma ajudadora idônea. E o que a Jolie falou é muito importante. É fácil falar, né? Ah, ele não faz isso, ele não faz aquilo. E você tem feito o que é, né, seu, o que é o seu papel, o que você precisa fazer dentro de casa? Mulher, ouça. Mulher, homem, né? Quem estiver ouvindo isso aqui. Lugares não ficam vazios.
Enquanto uma mãe não ocupar o seu lugar de mãe ali com os filhos, tenha certeza, mãe e pai, tá? É que eu falo muito com mães, meu público ele é 95% feminino, então eu tenho a tendência de falar com as mulheres, mas isso aqui é para pais, para mães, você precisa se posicionar. O posicionamento, ele libera o favor de Deus na sua vida, na sua casa. Pai, mãe que não se posiciona, tenha certeza que os seus filhos vão achar alguém para colocar no seu lugar. E aí pode ser uma amizade tóxica, pode ser uma liderança tóxica. Funcionários que não têm um líder dentro de casa, pode ter certeza, eles vão a bagunça vai estar formada, depois não adianta reclamar. Esposa que não se posiciona como esposa dentro de casa, e não adianta achar ruim no que eu vou falar, tá? Depois não reclama, né? Do marido tá flertando, tá olhando. Espaços não ficam vazios. O ser humano vai sempre buscar alguém para ocupar esses espaços. E quando a gente fala de posicionamento no reino espiritual, isso é muito forte. Isso é muito sério. Um posicionamento pode liberar o favor de Deus na sua vida. Aquela mulher do fluxo de sangue que falava assim, ai, se eu só chegar perto dele, se eu só tocar no manto dele, eu vou ser curada. E aí Jesus no meio da multidão fala, peraí, para tudo, alguém me tocou. E aí o que os discípulos falam? Ô Jesus, você tá maluco? Olha quanta gente tem aqui te esbarrando, te esmagando, tocando em você. Ele falou, não, você não tá entendendo. Alguém me tocou e de mim saiu virtude. Em algumas versões, de mim saiu o poder. O posicionamento daquela mulher fez com que de Jesus saísse virtude, saísse poder. O seu posicionamento no lugar certo vai te fazer acessar novas realidades, vai te fazer acessar lugares que o próprio Deus separou para você. E eu acredito muito nisso, amiga, muito. Eu também. Karina, a gente pode estar falando com realidades distintas e diferentes de mulheres. A realidade de uma é diferente da outra. E eu tenho certeza que alguma pode falar assim, mas na minha casa está uma bagunça tão grande, eu não sei nem por onde eu começar. Por onde ela começa? Bom, eu falo sempre que eu queria muito que a vida fosse um manual, né? Que a gente abrisse e falasse assim, Dom, deixa eu ver, onde é que eu vou acessar a minha identidade? Bom, esse aqui, como é que eu vou fazer para ser uma mãe melhor? Como é que eu vou... Mas infelizmente não é. E para cada pessoa existe um processo e uma jornada única. Então o que eu posso fazer para contribuir com a vida de quem ouve é falar da minha jornada. O que eu vivi, o que fez sentido para mim. Em 2019, Jolie, eu tive uma das maiores perdas da minha vida, que foi a morte da minha mãe. E eu vinha de uma família católica, apostólica romana, eu fui catequista, eu casei na igreja, eu sempre tive uma fome, uma sede por algo de Deus, sabe? Que eu não sabia explicar. E quando a minha mãe morreu, eu confesso que eu me vi assim, eu não sei se desamparada, mas eu não sabia para onde correr. E eu busquei em muitos lugares. Eu fiz muitos cursos, muitos treinamentos, eu fui em muitas igrejas, em muitas denominações. E foi dentro do meu quarto, sozinha, lendo a Bíblia, que a minha conversão veio. Foi o próprio Espírito Santo de Deus que se revelou a mim. E assim, tirou todas as escamas dos meus olhos. Foi assim, o que eu vivi com o Espírito Santo dentro do meu quarto, lendo a Bíblia, foi realmente sobrenatural. E então esse foi o meu caminho, essa foi a minha jornada. Eu percebi que eu vivia numa caixinha chamada religiosidade. Eu não vivia uma intimidade com Deus, eu não sabia o que era ouvir o Espírito Santo. E eu fui percebendo, eu fui ficando sensível à voz do Espírito Santo à medida que eu me aproximava dele. Você deve ter melhores amigas, eu tenho melhores amigas, eu tenho meu marido, pessoas que eu me relaciono muito, né? Na intimidade, todos os dias. E essas pessoas, eu posso fechar os olhos e elas podem gritar onde elas estiverem. Eu vou saber exatamente quem são. Eu vou falar. É o Tiago, é o Rafael, é a Isabela. Mas talvez, se o rapaz que me atendeu aqui quando eu cheguei gritar em algum lugar, eu não vou saber que é ele. Eu não tenho relacionamento com ele.
Eu não tenho amizade, eu não tenho intimidade. Eu não tenho costume de falar com ele. Eu tô aqui para te dizer que você só tem intimidade. Você só reconhece a voz de quem você se relaciona. De quem você procura, de quem você busca essa intimidade. Então, você quer ouvir o Espírito Santo? Você quer saber qual é o próximo passo? Peça dele, mas você precisa se relacionar com ele. Estabeleça um tempo de secreto, um lugar que vai ser só seu e dele. Ai, Karina, mas eu não sei orar, o que eu faço? Você não precisa saber, sabe por quê? Porque ele é o teu melhor amigo. Quando Jesus morreu na cruz, ele deixou o Espírito Santo de Deus aqui para ser o meu amigo, o teu amigo. Ele está aí com você. E eu falo que a Bíblia é um dos únicos livros que você lê com o autor. Eu ouvi isso do meu amigo André Vitor e eu acho incrível. A Bíblia é um livro que você lê direto com o autor. Então pega esse livrinho, que é incrível, que tem resposta, minha amiga. Eu acho que eu arrisco dizer que para tudo. Para tudo. Para tudo. Para finanças, para relacionamento, para filhos, para tudo. Para identidade. E vai pro teu secreto, como está lá em Mateus 6,6. Vai pro teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. Porque publicamente o teu pai que te ouviu, ele vai te honrar. Então, realmente busque esse lugar. Busque um alinhamento das suas emoções. Isso foi fundamental para mim. Eu primeiro alinhei as minhas emoções. Eu busquei um treinamento de inteligência emocional, como eu falei, que foi o método CIS. Por quê? Porque lá as escamas caíram dos meus olhos. Ali eu percebi que eu tinha uma espiritualidade rasa, que o meu relacionamento com Deus, que eu achava que era íntimo, não era tão íntimo assim. Que a voz que eu achava que era do Espírito Santo não tinha nada a ver com ele. Que lá eu descobri que o meu relacionamento com os meus filhos era disfuncional, que o casamento que eu tinha era disfuncional. Ali eu tive acesso a uma Karina que eu jamais imaginei, que eu não enxergava, que eu não tinha consciência. Então o primeiro passo para a mudança é a consciência. Busque mentores, busque um lugar em que você pode acessar com segurança, com confiança, e trazer para a consciência tudo aquilo que hoje você precisa mudar. E deixa eu te falar, seja humilde. Porque nessa jornada, principalmente no início dela, dificilmente você vai olhar para você e vai reconhecer de bate-pronto aquilo que precisa mudar. Vai ser preciso sim alguém para te exortar, para te ajudar, né, a reconhecer, a olhar isso tudo. Porque eu tô te contando, eu tô te falando isso, mas eu tô te falando da minha vida, tá? Essa foi a minha jornada. E nessa consciência do que eu precisava mudar, eu fui buscando. E aí quando eu cheguei na minha espiritualidade, que eu percebi que era fraca, que era fria, que era superficial, eu fui pro meu quarto com a minha Bíblia e fui alcançada por Jesus. Ali ele colocou um projeto lindo no meu coração, que eu falo que nasceu no coração dele. Ele só me convidou para fazer parte, chamado Amigas Unidas na Fé, que é um grupo que eu tenho há 4 anos. Uau. No WhatsApp. Hoje nós somos quase 1000 mulheres, amiga, no WhatsApp. Uau! E é lindo. Então, assim, busque pessoas que sejam referência para você. Busque pessoas que hoje, talvez, já estejam um degrau a mais naquilo que você quer acessar, que você quer chegar. Hoje a gente consome muita porcaria, né? No automático, na internet. Você vai passando e vai consumindo porcaria. Mas seja intencional. Seja sábio. Busque com sabedoria. Quem são os mentores? Quem são as pessoas que eu vou me cercar? Que tipo de podcast eu vou ouvir? Que tipo de música? O alimento, ele não vem só pela boca. O alimento, ele vem pelo ouvir. Do que você tem se alimentado, quais são os seus pensamentos. Então isso para mim foram chaves, amiga, que mudaram quase que automaticamente. Quando eu reconheci aquele lugar que eu estava, a mulher que eu vinha sendo. E aí eu fui em cada pilar, vivendo transformações e continuo vivendo. Continuo na jornada. Eu não paro, porque é todo dia. Uau, é um dia de cada vez. Isso que a Karina falou é extremamente interessante. Ela falou que essa é a jornada dela. Deus, ele não olha você como ele olha a Karina, como ele me olha. Ele te olha de uma forma individual. Portanto, ele conhece você na sua individualidade. Ele conhece o seu pensamento, ele conhece o seu sentimento, ele conhece como você é quando você acorda, ele conhece como você é quando você dorme, ele conhece tudo aquilo que é referente a você.
Porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele, antes mesmo da gente abrir a nossa boca, Ele até já sabe o que a gente vai falar. Então, o começo é quando você decide. Quando você decide que aquela situação não é mais para você, que está pesado para você, que você realmente não tem condição mais de sustentar aquela máscara que de repente você coloca todo dia para se levantar, ou para falar com as amigas, ou para mostrar que tá para todo mundo que está tudo bem, mas quando você abre a porta da sua casa, você vê que de fato tá uma tragédia. Então, quando você decidir tirar as máscaras, dar o primeiro passo, deixar o orgulho de lado, sabe, apagar essa versão sua, sair dessa versão que não tá bom para você. Sabe por quê? Tem um segredo, que não é tão segredo assim, mas que eu vou compartilhar com você aqui. Quando a Karina falou do Espírito Santo, quando ela falou desse verdadeiro amigo, que você pode conversar com ele, e às vezes você não tá vendo ele. Muitas vezes, dependendo até do ambiente que você tá, sequer você vai senti-lo. Mas você não precisa nem ver e nem sentir. Você precisa saber. E hoje você está sabendo, porque nós estamos compartilhando esse conhecimento com você. Então você precisa só saber. Quando você decidir, porque saber você já sabe, você vai fechar a porta do seu quarto, vai dobrar os seus joelhos e só vai começar a conversar com ele. Pode abrir o seu coração. Não tem um segredo, não tem uma receita de bolo. É só abrir o coração e contar tudo. Contar as suas limitações, contar os seus sonhos, contar as suas decepções, contar as suas frustrações. E ali você pede para ele te guiar, para ele vir, para ele te limpar, para ele te dar um norte. Eu vou dizer uma coisa. O Espírito Santo é a parte de Deus que tem dentro da gente. Quando você acessa ele, tá dormindo, porque esse tempo todo você deixou ele por último. Você só lembrou dele, talvez agora, porque eu tô te falando, ou talvez você lembra quando tá um caos, você fala, oh meu Deus, me ajuda. Mas ele só tá esperando você decidir. Quando você for lá, no seu quarto, e você reconhecer que ele existe, você vai ligar, você vai religar a partícula de Deus que já está dentro de você. Uau. E aí você vai encontrar ele. Decida. Não procrastine mais. Decida hoje. E não se preocupe como vai ser o processo. É um passo de cada vez. É um dia de cada vez. Não queira que a sua história seja igual a do outro. Não, ela é única. Assim como você também é única. E Deus, ele vai trabalhar em você de uma forma sobrenatural, assim como ele trabalhou na vida da Karina, assim como ele está trabalhando na minha vida. Eu tenho certeza que vai servir não só de testemunho, mas também para mudar a história de muitas outras pessoas, né, Karina? Amém, com certeza. Até porque Deus, ele faz primeiro em nós, para depois fazer através de nós, né? Amém. Foi primeiro em mim, depois através de mim. Mas eu acho que a gente colocou aqui os dois primeiros passos, acho que básicos, né? Decisão, que é dar o seu chega. Qual é o chega que você vai dar hoje? É para bebida? É para procrastinação? É para mãe ausente? Ou é para o pai ausente? Ou é para o marido grosseiro? Qual é o seu chega hoje? É para compulsão alimentar? Para algum vício? É para o excesso de tela? Para as redes sociais? Decida dar o seu chega hoje. Escolha. Consciência. Olha verdadeiramente para a vida que você vem tendo. Muitas vezes é difícil, porque a gente não tem referência. Quais são as suas referências? Às vezes eu vejo, amiga, muitas mulheres que chegam e sentam nas mesas, começa a falar do marido e a outra, em vez de exortar, começa a falar mal também. E então, que tipo de referência você tem buscado? Hoje eu sento em mesas que, se eu chegar para falar qualquer coisa do Tiago, eu tenho certeza que as minhas amigas serão as primeiras a falar assim: Cá, olha que marido incrível você tem.
Olha que família linda. Olha o quanto o Thiago também tem mudado na jornada. Ou olha, sabe? E elas vão abrir os meus olhos para as qualidades do meu marido. Elas não vão ser aquelas amigas que vão meter o pau, vão falar mal, vão reclamar do marido delas. Que mesas você tem sentado? Quais têm sido as suas referências? Eu te convido hoje. Busque novas referências. Troque de mesas, sente em novas mesas. Porque Deus, Ele faz isso, né? Ele muda as nossas estações, Ele muda nossas vestes, Ele muda nossas mesas. E qual vai ser o chega que você vai decidir dar hoje para acessar uma nova estação na sua vida? Acho que é isso. E precisa ter coragem, né, Karina? Porque nesse processo, como você falou, pessoas não vão fazer mais sentido com a sua decisão. Não vão concordar com isso. Não precisam concordar, porque quem sabe a nossa dor somos nós. Mas muitas vezes falta coragem de você tomar uma decisão, porque você pensa assim, poxa, mas eu vou frustrar essa amiga, eu vou frustrar esse amigo, eu não vou poder mais estar nesse ou naquele lugar. Não, mas estabeleça prioridades. E num processo de mudança, a primeira prioridade é você. É a sua família. Isso aconteceu na nossa casa, inclusive com familiares. Você começa a acessar um nível tão diferente, uma frequência diferente, né? Porque nós somos seres que emitimos frequência, não tem jeito. Sim. Que aí acaba não batendo. E sabe o que é mais interessante? As pessoas, nós temos alguns amigos que realmente ficaram, né, pelo caminho. E pessoas que a gente não deixou de amar por causa disso, a gente continua tendo o mesmo amor, o mesmo carinho, o mesmo respeito. Mas que nem eles, sabe, se conectam mais, nem eles estão no nosso meio, nem eles se sentem à vontade de estar. Em compensação, tem outros que olharam pra gente e falaram, uau, que mudança incrível, eu também quero. Que começaram a vir pra igreja que a gente frequentava, que toda vez que a gente chamava estavam aqui com os nossos amigos, que hoje estão lá replicando na cidade deles o que eles viram a gente fazer em casa. Então, assim, vai ter de tudo. Vai ter aqueles que vão abandonar o barco, mas vão ter aqueles que vão te ajudar a remar. E faz parte, né? Agora, ora a Deus, pede para que Ele te apresente os amigos dele, né? Eu tenho amigos, eu tenho parentes que, tipo, tem raiva das pessoas que falam assim, ai meu Deus, eu não gosto do fulano porque ele te afastou da gente. E eu falo assim, meu Deus, mas tem tanta coisa, né, que a pessoa poderia olhar e falar assim, olha, mas olha que legal, olha a vida que a pessoa... Aí o que a gente faz? Ora por essa pessoa, ora para que ela seja alcançada, ore para que Deus tire as escamas dos olhos dela e para que ela também consiga acessar esse lugar. Eu não deixei de amar, sabe? Não deixo de orar por ele. Então faça isso. Peça para que Deus te apresente os amigos dele e faz parte, né? Uau! Gente, tem algumas coisas ainda que eu preciso falar com a Karina. E tá tão leve esse bate-papo que tá cada vez inspirando a gente extrair mais. Nós sabemos, né, que a gente está conversando sobre os desafios da mulher do século XXI, e a gente sabe que um dos grandes desafios é a violência. A gente falou muito do cenário familiar, quando ele está conturbado, quando os papéis estão disfuncionais, quando a mulher está fora do papel que ela deveria estar e o marido também. Mas agora a gente vai falar do âmbito violência doméstica. A gente sabe que acontece um caso a cada 6 horas de feminicídio no Brasil. A gente sabe que no ano de 2023, mais de 1.423 mulheres foram assassinadas e mortas, vítimas dessa violência terrível. Nós sabemos também que o estado mais violento com a mulher é o Mato Grosso. A gente sabe que o menos violento é o Ceará e São Paulo. São dados que a gente tem de pesquisas, né, fontes de pesquisa que nós temos. E a gente sabe também que entre 2010 e 2023, 10,7 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica. Então, é um dado muito forte. E não dá para a gente simplesmente passar
aqui para falar sobre os desafios da mulher do século XXI e não falar sobre isso. Nós sabemos sim que a mulher tem que ter o seu lugar de fala, sabemos sim que a mulher tem que ter o seu papel bem definido, mas a gente sabe também que hoje a mulher ela é vítima de tantas coisas e nós não queremos espiritualizar tudo, né? A gente tem ciência de um caso que aconteceu recentemente, até no cenário cristão, que foi o caso da Sara Mariano, aquela cantora que foi violentamente, brutalmente morta pelo marido, uma missionária cristã, que o marido ele era um músico, um produtor musical, e ele foi assim, não só o mentor, ele participou do assassinato dela com requintes de crueldade. Então é necessário hoje que a mulher ela tenha esse discernimento, até que ponto ela tem que suportar uma situação, até que ponto ela tem que espiritualizar a situação, até que ponto ela tem que olhar para a situação e tem que acender um sinalzinho vermelho de que aquele lugar realmente de vítima ela não deve mais ficar. Eu gostaria da sua opinião sobre isso, Karina. Realmente é um assunto delicado, né? Mas quando você fala de sinal vermelho, eu não tenho dúvida que todo e qualquer tipo de violência, de abuso, seja sexual, emocional, seja de que cunho for, precisa acender uma luz vermelha, sem dúvidas. E infelizmente, realmente, hoje, o que a gente tem... Na verdade, eu não sei se é infelizmente ou felizmente, porque infelizmente por saber que acontece, mas felizmente por saber que talvez as mulheres estejam se posicionando mais, sabe? Com mais coragem de denunciar, entendendo que sim, que existe uma rede de apoio, mas acho que a gente precisa, inclusive entre as mulheres, né, Jolie? Não sei, existe um termo que é a sororidade. Nós precisamos ter mais empatia, sermos mais unidas. Hoje você pega, às vezes, um Instagram, uma internet da vida, tem mulher criticando, falando mal de mulher. Quantas notícias eu já vi de mulher que tá ali, apanhou, a notícia é sobre exatamente isso, a violência doméstica. Aí vem mulheres falando, mas também olha a roupa que anda, mas também olha como tratava. Você fala assim, meu Deus do céu, cadê a sororidade? Cadê a empatia? Né? Cadê o amor ao próximo? O amor ao próximo, será que é isso? E o que você falou é muito sério, né? Não é espiritualizar tudo, lógico que não. A Bíblia fala, eu sou a favor da família, mas jamais contra qualquer tipo de violência, contra qualquer tipo de violência física, emocional, abuso físico, emocional, isso é inadmissível, não tem mesmo, tem que pedir socorro mesmo, tem que, sabe, pedir ajuda, se posicionar, buscar outras mulheres, né? Para estar junto, a polícia, a Lei Maria da Penha, tá aí para isso, e eu vejo que é uma das que mais funciona, tá? Eu fui advogada há 8 anos, eu tive escritório, eu sou advogada, eu tive escritório por 8 anos, e uma das coisas que eu mais via funcionar é a Lei Maria da Penha. Então, minha amiga, busque, use, porque tá aí, né, a seu favor e não tenha medo. Eu acho que isso também, né? Eu acho que deve ter muito medo, deve ter muita insegurança de uma mulher dessa, né? De imaginar que de repente vai ter que voltar para casa e vai encontrar o seu agressor e vai... Agora você chegou num ponto interessante. O que eu ia colocar é o seguinte. Eu tive muito perto de um caso de uma menina que sofria esse abuso de violência doméstica. Ela apanhava e sofria também com a parte emocional. E um dia ela me ligou, porque é interessante esse caso, nós éramos vizinhas, morávamos no mesmo prédio, e isso foi quando eu morava no Rio de Janeiro. E um dia eu ouvi, né, ela sendo ali, sofrendo esse tipo de abuso, e nós não éramos amigas, não tinha amizade nenhuma, mas... um dia bem cedo eu falei, eu vou esperar essa garota acordar e vou abordar ela. E aí eu fiquei ali, né, quando eu vi que ela abriu a porta do apartamento, que o algoz dela já tinha saído, eu fui lá, me apresentei para ela e falei assim para ela, olha, eu queria te convidar para tomar um café comigo e dizer para você que não vou te perguntar nada, mas se um dia você precisar de qualquer ajuda,
você pode bater na minha porta que eu vou te ajudar. Eu deixei essa mensagem com ela. E eu fazia o cabelo num salão ali bem próximo, né, de onde a gente morava, era no bairro de Caraí, ali no Rio de Janeiro. E um dia ela me ligou, né, e falou assim, eu preciso ir falar com você. Eu falei, estou no salão, pode vir. E ela veio e ela estava toda roxa porque ela tinha sofrido a violência. E nós começamos a conversar e eu convenci ela a denunciar. Só que ele ficou o tempo todo e a gente ficou umas 2 horas ali conversando. O tempo que a gente estava conversando, o algoz estava o tempo todo ligando e ameaçando. E nós fomos na delegacia. Quando a gente chegou na delegacia para fazer o boletim de ocorrência, o delegado sentou ela ali, o escrivão, perguntou o que tinha acontecido, falou, a gente vai precisar passar você por exame de corpo de delito, porque viu as marcas todas nela. E ele falou assim, olha só, mas você vai me prometer que realmente você quer fazer isso, você quer fazer essa denúncia, você quer levar essa denúncia a cabo? Porque ele falou assim, tem muitos casos, não são poucos, eu vou até dizer, ele falou, é a maioria que vem aqui, denuncia e depois retiram a queixa. E aí ela falou, não, eu vou até o final. E aí, por sorte, nós tínhamos uma outra propriedade, eu e meu marido, liguei para ele e falei assim para ele, olha, eu tô aqui com a nossa vizinha, tudo mais, e ela tá com medo de voltar para casa e a gente vai ter que colocar ela em algum lugar. Porque ele não parava de ligar, e aí eu falei assim pro policial, alguém vai ter que ir com uma escolta lá. Por quê? Porque senão ela vai ser, não vai dar bom, vai dar ruim, porque ele tá transtornado. E aí o carro de polícia foi acompanhando a gente, ela desceu, né, do meu carro para poder pegar as coisas, porque não dava mais para ela ficar. Ela já tinha dado, né, ali feita a denúncia. Quando ela subiu com o policial, ele já estava lá na porta, assim, da janela, berrando, gritando, falando alto. E ela subiu com o policial escoltado. E aí, quando ela foi pegar todas as roupas, ele tinha pegado a roupa dela, tinha subido com todas as roupas. Ela saiu com uma mão na frente, outra atrás. O policial desceu com ela e o policial falou assim pra mim, se eu não tivesse vindo hoje, talvez ela não teria o dia de amanhã. Porque ele estava transtornado. Enfim, passou essa situação, a gente deu guarida, né, por ela por algum tempo. Conseguimos ali intermediar essa situação, acalmar, apaziguar. Ela voltou para São Paulo, né, veio para a mãe dela de novo. Só que depois de um tempo, ela retirou a queixa. Ela retirou. E aí, qual é a minha pergunta, né? Qual é a tua opinião? Você que é uma mulher que Deus trouxe muito esclarecimento para você, porque você é uma Master Coach hoje. Por que depois de tudo isso, a pessoa sofrendo a violência, por que ela volta para o algoz? Por que ela retira? Algumas só retiram, mas tem algumas que retiram e ainda voltam. Por que ela volta para esse lugar de sofrimento, de dor? O que falta nessa mulher? Por que ela faz isso? Você sabe que no meio jurídico existe um nome, eu não vou lembrar agora qual é, em que a vítima, ela se apaixona pelo seu agressor. É muito comum em casos de sequestro, inclusive, sabe? Que a pessoa acaba se apaixonando pelo sequestrador e aí não quer denunciar, não quer... Não é o caso, mas eu abri esse parênteses porque eu lembrei disso. Você sabe que muitas coisas, Jolie, que a gente vive hoje, elas vêm da infância. A gente aprende na primeira infância, principalmente do 0 aos 8 anos de idade. Quando você busca, e aí eu vou falar, né, como Master Coach, quando eu atendo uma pessoa dessa que sofre violência doméstica e a gente começa a investigar e a buscar, você é batata. A gente acha, na infância, ela viveu isso. Ou ela viu a mãe sendo espancada, ou ela era espancada pelo pai, mas de alguma forma aquela violência esteve presente na vida dela na infância. Por isso que eu falo hoje, falo tanto, eu acho que assim, uma das minhas maiores missões
É fazer com que a mulher... vou falar mulher, gente, porque, como eu falei, o meu trabalho ele é com mulher. Mas isso vale para os homens também. Porque muitos homens também vivem muitas coisas. Mas vamos aqui ficar, né? Vou me ater à mulher. Eu tenho uma ânsia por fazer com que você se reconecte. Que você experimente essa essência, esse lugar de filha. Porque quando você acessa esse lugar, você não aceita, não cabe esse tipo de vida, de violência. Porque, infelizmente, isso normalmente aconteceu na infância. E na fase adulta, ela replica. Ela busca, de alguma forma, reviver aqueles sentimentos, sejam eles bons ou ruins, na fase adulta. Seja a dor, seja o trauma. O que acontece? O ser humano ele tende a replicar ou repelir. E tem uma história muito incrível sobre isso, de 2 irmãos gêmeos numa cidade pequena, e o pai era alcoólatra, drogado, vendia tudo na casa, ele chegava em casa muito bêbado, ele espancava a mãe, ele espancava, eram 2 filhos gêmeos, univitelinos, tá? Espancava os 2, quebrava dente da mãe, era assim, e uma cidade muito pequena. E esse pai, um dia, ele bateu tanto nessa mãe, nessas crianças, que os vizinhos denunciaram. E ele foi preso. E ficou preso, acabou pegando uma doença dessas, sabe? Hepatite C, cirrose, morreu na prisão. E esses meninos cresceram, gêmeos. Um, no tráfico, repetindo exatamente aquilo que o pai fez, padrão. Sabe? O outro virou um empresário muito bem sucedido, abriu uma empresa de sucesso no interior, abriu filiais. E a televisão local, um dia foi atrás, né, deles para fazer uma entrevista. Esse outro, que foi pelo pai, estava exatamente terminando a vida como ele, preso. E aí a TV falou assim, cara, vamos investigar, né? O que acontece? Por que filhos? E quantas mães, eu ouço falar isso, olha, eu não sei o que acontece, eu criei igual, meus filhos eu criei exatamente igual, mas como é que eles podem ser tão diferentes? Por quê? O erro tá nisso, né? A gente não pode criar igual pessoas que são diferentes, mas isso é um outro parênteses. Deixa eu encerrar a história dos gêmeos. E aí a TV foi lá, na cadeia, e falou assim, ô José, me fala, você tem um irmão tão bem sucedido e tal, o que aconteceu? Por que você decidiu seguir essa vida e tá aqui preso? Você foi pego roubando e tal, né? Aí ele falou assim, mas também, amigo, com o pai que eu tive, com o exemplo que eu tive dentro de casa, o que eu podia fazer? Né? Só não tinha outra, não ia dar outra. O meu final tinha que ser esse mesmo, o final do meu pai e tal, não sei o que, beleza. A TV foi pro irmão, bem sucedido, muito próspero, ajudava a cidade inteira, empregava muita gente. Ô Francisco, me fala, como é que você fez? O que você fez para ser um destaque, para estar onde você tá? Aí ele vira para o entrevistador e fala assim, mas amigo, também, com o pai que eu tive, eu só podia querer fazer diferente. Eu só podia querer ser diferente. E eu não sei por que veio essa história no meu coração, talvez tenha alguém que precise ouvir isso, né? Mas sobre a repetição de padrões, ela existe sim. E infelizmente, o ser humano, o nosso cérebro, ele é feito de neurônios, né? Neuropeptídeos que eles estão ali o tempo inteiro buscando uma química cerebral parecida com aquilo que ele já conhece. É assim a cocaína, é assim o açúcar, é assim com os sentimentos. Sejam eles bons ou ruins. Tem gente que é viciada em adrenalina, que precisa todo o tempo tá fazendo alguma coisa que vai fazer disparar o coração, que vai trazer aquela sensação. Tem gente viciada em endorfina, tem gente viciada na dor, tem gente viciada na tristeza. E pode parecer, né, loucura, mas o cérebro ele é feito de química cerebral e não de razão. Por isso que eu gosto tanto, amiga, do coaching integral sistêmico, né? E eu como Master Coach, a gente trabalha muito isso. É o racional e o emocional. Porque eu sei o que eu preciso fazer. Por que eu não faço? Porque existe um emocional, não é só o racional. E às vezes o emocional que está te comandando. Normalmente é o emocional que comanda. Normalmente é ele, é a emoção. É por isso que a gente fala tanto que precisamos trabalhar a inteligência emocional, ter esse domínio. E o Espírito Santo também vem com domínio próprio. Mas voltando ao caso da mulher e do homem ou de qualquer ser humano. Ele experimentou esses sentimentos na infância. De alguma forma, ele vai buscar pessoas que vão alimentar esses vícios para que ele viva e ele entregue para o cérebro, para o corpo dele,
aquelas sensações, aqueles sentimentos que ele teve quando criança. Parece loucura, mas é assim que funciona. Onde é que vem a neurociência, a inteligência emocional? No praticar, no ressignificar, dar um novo significado a essas emoções. A gente vai lá naquela emoção traumática, que a gente vai identificar no homem ou na mulher, onde é que ela viveu, na infância dela, aquela situação, sabe? Aquele sentimento que traz ela nessa situação hoje de apanhar, de ver aquela rejeição, de ser rejeitada, de ser, enfim, abusada. Aonde na infância ela viveu isso? Tem. Muitas vezes essas lembranças elas são bloqueadas e a gente só tem acesso quando realmente o nosso cérebro está preparado para acessar aquilo. E aí é um trabalho que a gente faz no coach para acessar tudo isso com muito cuidado, com muito respeito, né, com muito amor. E a gente vai naquela memória. O coach, amiga, ele não visa ficar na dor, tá? Identificou a dor, o que a gente vai fazer com ela agora? Vamos ressignificar. A gente volta naquela memória de infância. E aí vem o cognitivo e o emocional. Refaz aquela memória num exercício onde de visualização, de sentimento, de audição. O cérebro, ele não distingue o que é real do que é imaginado. Se eu falar para você agora que está me ouvindo, fecha os teus olhos. Começa a imaginar agora que você está indo na sua cozinha e você pega um limão. Abre a gaveta agora e pega uma faca. Agora pega esse limão, que está bem grande, corta. Pega essa faca e corta esse limão. Você está vendo o sumo do limão derreter. Eu não sei vocês, mas eu já comecei a salivar aqui sentindo o limão. Se eu falar para você, coloca esse limão na boca, chupa esse limão, de olhos fechados ou olhos abertos. Eu estou de olho aberto, estou falando e estou salivando. O seu cérebro, ele não distingue o que é real do que é imaginado. Então, a gente faz esse exercício no coaching. Vai naquela memória de dor. E traz, até então, antes, vem todo um processo racional com ela, tá? Pra gente chegar nesse dia de ressignificador, existia um processo racional. Como é que você gostaria? Ou que essa memória que você acessou e a pessoa, né, vem tudo aquilo. Como é que você acha que deveria ter sido essa cena? Ah, minha mãe devia ter me protegido, ou meu pai, em caso de abuso, né? Eles sentem muito a falta dos pais. Falam assim, meu pai deveria ter me protegido, ele foi ausente, ele não estava lá. E aí a gente, então vamos refazer essa cena? Vamos lá. E aí a gente vem pro emocional. Ela imaginando o pai entrando naquela cena, refazendo aquilo, cuidando, evitando que aquilo acontecesse, sabe? Não chega nem na cena, amiga. Se você vê o final do exercício, as pessoas saem assim, você vê a leveza no rosto, você vê... é só um dia e aí ela saiu dali e já ressignificou? Não, não é assim. Nós somos feitos, as nossas memórias são feitas por forte impacto emocional ou repetidamente ao longo dos anos. Pode ser que essa criança, por muitos anos, ela tenha visto pequenos abusos, sabe? Do pai com a mãe, pequenas peias, mas aquilo foi muito na vida dela. Ou um dia muito forte, uma surra, um forte impacto emocional. Então, para mudar isso, como aqui na sessão eu não vou fazer um forte impacto emocional, não deixa de ser, tá? Quando ela refaz essa cena, você vê o forte impacto emocional, mas ela precisa exercitar aquele sentimento todos os dias. E a gente dá o quê? Ferramentas, exercícios que a pessoa vai fazer todos os dias. É um acompanhamento. Por isso que eu falo que é uma jornada. Sim. Quando a gente entra no processo de transformação, não dá para você falar, eu vou voltar. Não tem como. Você precisa estar sempre buscando um novo nível, até que a chavinha vira. Amiga, você acha que eu não tenho traumas também? Que eu também não tive minhas dores, meus problemas e ainda tenho, e ainda todos os dias estou aqui trabalhando neles, eu estou ali todo dia fortalecendo a minha identidade, a identidade dos meus filhos. Até eu entrar nessa jornada, eu sei o quanto eu também já magoei os meus filhos. Eu sei o quanto talvez eu tenha declarado palavras que não foram boas sobre a vida deles. Então hoje, todos os dias no caminho da escola, eu faço eles declararem sobre quem eles são em Cristo. Eu sou amado, eu sou forte, eu sou filho de Deus, eu sou imagem e semelhança do Criador, eu sou ousado, eu sou inteligente. E todos os dias, quem me acompanha lá no Instagram, Karina Cherfan Cruz, já deve algum dia ter visto o Rafael e Isabela declarando sobre quem eles são em Cristo. Glória a Deus. É todo dia. Assim a gente faz, ressignificando essas memórias. Então, se eu puder, eu não sei se eu consegui ser clara. Muito clara. Mas isso é uma forma, sim,
possível de refazer essas memórias e que infelizmente nem todo mundo acessa isso, nem todo mundo, né, tem o conhecimento disso, mas é possível sim acessar essas memórias e ressignificá-las de dores e traumas. E eu queria dizer mais assim para você que porventura sofreu ou está nesse cenário de violência e que muitas vezes você gostaria de se livrar disso, mas você se sente enfraquecida, você volta para o lugar da cena. A palavra que eu tenho para você é: se dê uma chance. A chance é para você. Muitas vezes é necessário você cortar essa situação, você se desligar disso. E às vezes você não está conseguindo se desligar, mas se dê uma chance. Busque ajuda. Ore ao Senhor. Porque além dos conselhos, da multidão de conselhos, né, das ferramentas, do que é o coach, que a Karina com muita propriedade falou aqui, existe uma inteligência emocional também, que vem da parte de Deus. E nós cremos que a Bíblia diz o seguinte, né, que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode ter situações que você fala, mas eu não posso. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, porque não é sobre a sua situação, é sobre um Deus que pode mudar a sua situação. E se tem algo que Deus gosta de fazer, é milagre. Se tem algo que Deus gosta de operar, é quando nós achamos que realmente para nós não tem saída, que o nosso limite chegou. Quando a gente chega no nosso limite, o nosso limite é a matéria-prima que Deus precisa para que Ele possa intervir na nossa história e mudar tudo. Sabe por quê? Porque quando a gente chega no nosso limite, significa que nós estamos fáceis para depender totalmente de Deus. E aí sim, Ele pode ter acesso a derrubar as nossas fortalezas, os nossos muros, os nossos porquês, as nossas razões. E Ele entra nesta hora e faz aquilo que você jamais pensou que alguém poderia fazer por você. Porque o que ninguém faria por você, Ele já fez, que foi entregar o Filho dele, o único Filho, para que todo esse peso que você carrega, você não precisasse carregar mais. A Bíblia diz que Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas enfermidades, e que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sob as pisaduras dele nós fomos sarados. Sarados significa sarados, sem enfermidade, sem dor, sem ter aquele peso, né? Então, você precisa se dar uma chance de experimentar o jugo suave e o fardo leve. Uau! Gente, eu preciso falar com vocês também. Fala, Karina. Eu queria só complementar. A Bíblia diz que é na sua fraqueza que Ele te faz forte. Enquanto você está na autossuficiência e no orgulho, fazendo as coisas só pela força do próprio braço, você não dá espaço para que Deus entre e mude tudo na sua vida. Então, quando você se vê fraco, quando você assume a sua fraqueza, Ele vem e faz. E quando a única coisa que você tiver é Deus, for Deus, você tem tudo. Então, se você está nesse lugar, quando você fala, meu Deus, a única coisa que eu tenho é recorrer ao Senhor, eu quero te dizer, glória a Deus, é exatamente agora que você tem tudo. Uau! Gente, a Karina, entre outras coisas, ela também é uma mãe que optou por ter uma criança, alguém adotivo, porque ela falou que tem um filho do coração. E eu quero encorajar vocês agora, a gente estreou em todas as salas de cinema no dia 31 de outubro, nós estreamos o filme Som da Esperança. Ela vai falar um pouco da decisão dela de adoção, mas não poderia vir em melhor hora esse filme, porque ele vai, assim, combinar aqui com tudo que a gente vai falar sobre, que ela vai contar um pouco sobre a decisão dela de ter esse filho do coração. E vocês vão, eu queria que a produção colocasse aí na tela o filme Som da Esperança. Ele fala sobre, entre tantos outros temas, o foco dele é a adoção. E 31 de outubro em todos os cinemas, o CIAI
do Brasil. Você que é uma igreja ou tem um grupo de amigos que queira levar também para essa sala de cinema, a gente tem aí os telefones para você acessar e ter essa promoção com poucas pessoas, né? Você vai lá juntar seus amigos, a sua igreja e levar nas salas de cinema. É uma forma de você evangelizar e levar o amor de Cristo para um amigo seu. Às vezes, se você convidar ele para ir numa igreja, ele não vai. Mas se você convidar ele para ir ao cinema, ele vai. Vamos ver, produção? Solta aí essa informação, esse filme maravilhoso que é O Som da Esperança. Olha aí, gente, na tela. Uma parte. E aí as crianças começaram a chegar, com histórias que nos despedaçavam por dentro. Vocês estão fazendo uma coisa na casa de vocês que muita gente não faria. Nós somos uma família. Está na hora de fazer isso juntos, igreja. O que está acontecendo em Boston Church chamou a atenção do Estado. Eu sou bonita, eu sou forte. Você é um presente e você merece muito ser amada. Pra assistir. Uau! Já estreou, tá? Foi dia 31 a estreia e eu tenho certeza que vai falar muito com você, esse filme maravilhoso. Conta pra... Olha lá, olha o início dele. Que posso ajudar? Eu preciso que ajudem minha mãe. Ele fez uma coisa ruim com ela de novo. É difícil saber que eu sou a única que vê essas coisas. O Departamento de Serviços Reguladores e de Proteção não consegue evitar isso e precisa da sua ajuda. A mamãe foi embora sem aviso. Eu quero amar como a minha mãe amou. A adoção. Como é que a gente vai dar conta com tudo que a gente tem pra fazer? Já imaginou a Ladonna ou o Prince sozinhos? Se ninguém adotasse eles? Acho que chegaram. Tem certeza que essa família aqui é a gente? Oh, querida, eu sei que sim. A noite passada, eu tava segurando meu novo filho, apavorado com água quente na banheira. Igreja, tá na hora da gente voltar os olhos pras crianças. Culpa religiosa não conserta o coração de crianças. O amor conserta. São mais de 20 famílias que querem A crianças. cidade toda quer adotar Não filhos. devia existir crianças sem casa. A gente com certeza pode mudar tudo isso. E aí as crianças começaram a chegar, com histórias que nos despedaçavam. Uau! Aí agora a gente já viu. Na casa de vocês que muita Fala um pouco de tudo que a gente falou aqui, né? Tudo começa com histórias que infelizmente não são as melhores, mas também fala de atitudes cristãs, de atitudes lindas, que é sobre o amor de Deus derramado no nosso coração e ao nosso próximo. O que te motivou a adotar, a ter um filho do coração? Eu não sei a história, mas... Na verdade, ele não é adotado. Eu falo que é meu filho do coração, ele é filho do meu marido. E quando eu o conheci, ele tinha... Acho que ele não tinha 2 anos de idade. Foi uma adoção... Foi uma escolha, não deixa de ter sido uma adoção, porque foi uma escolha. Naquele momento, eu escolhi casar com alguém que já tinha um filho. Eu era filha única, princesinha de papai e mamãe, então era tudo que a minha família não queria, um divorciado com filho. Mas eu sempre falei pro meu marido que eu me apaixonei ainda mais por ele, no dia que ele me veio me contar do filho. Com amor. Que, sabe, quando o instinto materno, eu não tinha filhos ainda, e ali eu escolhi ser mãe, e eu falo isso olhando nos olhos dele. Ele chama Tiago também, ele tem o nome do meu esposo. Eu falo assim: eu escolhi ser sua mãe. Você não nasceu do meu ventre, você foi uma escolha minha, porque naquele momento eu poderia ter dito não para isso, porque não é simples você pegar um cara com um filho de um primeiro casamento. E naquele momento, eu realmente escolhi ser mãe. Eu casei já sendo mãe. E eu admiro demais, sabe? Essas pessoas que... Porque, amiga, é um amor incondicional. E é o que eu tenho por ele. Não tem... Qualquer lugar que eu chegue, você pode perguntar: quantos filhos você tem? Não vem na minha cabeça o número 2. É automático pra mim. 3. É que quando vem assim, num lugar assim, que vai ter um alcance maior, que as pessoas me conhecem, vão falar assim: nossa, mas... principalmente na minha cidade, né, no Pará e tudo, 3 como 3? 3 porque um é do coração e 2 foram gerados no meu ventre. Mas ele foi sim uma escolha. Eu escolhi ser mãe dele. E
E sempre, desde tudo, do estudar para a escola, sabe? Para as provas de recuperação, do levar no dentista, do levar na natação. Foi uma escolha. E não tem como a gente não olhar para um filme desse e não se emocionar, né? E não perceber. A criança é o que existe de mais, eu acho que é uma das coisas mais puras, né? Que Deus colocou no mundo. E a gente vê essas crianças hoje abandonadas e que sofrem, né? Tantas vezes com isso, com a violência doméstica, ou observando, ou elas mesmas, né? Sendo objeto disso. E quando a gente olha para Deus, ele fala assim... Ele queria tanto que nós tivéssemos, né, um coração de criança. Ele fala, venham a mim os pequeninos. E quantas vezes, às vezes, a gente, num semáforo, com medo, não abre um... Isso eu falo que a maternidade me ensinou. Os meus filhos são os primeiros a querer abrir o vidro, a querer acolher, a querer... E eu olho para isso e falo, uau, que bom. Porque isso é fruto, né? É o que eles viram em casa. Então, que mais pessoas tenham esse acolhimento, tenham esse olhar, né, para essas crianças que precisam de um lar, que precisam... Quem dera, né, se a adoção fosse algo menos burocrático, mais fácil. Acho que precisa, não dá para deixar. A criança, eu acho que é isso, é o que tem de mais puro, né? É um coração ensinável, e ver uma criança meu Deus, eu já estava aqui chorando no clipe. Olha, gente, ainda ficou melhor ainda a história, né? Porque ela decidiu adotar, né? Ela fala assim, decidiu ser mãe de um filho que só era do marido dela. Então, assim, eu não sei o que Deus falou com você através do que a gente entregou aqui hoje, mas certamente Ele deu muitas lições para muitas mulheres aqui, para muitas pessoas aqui. E isso alegra o meu coração de saber que a gente está falando sobre algo assim e que hoje nós vamos terminar aqui esse momento, esse bate-papo assim com tanta graça, com tanta presença de Deus, que eu tenho certeza que ele foi o centro, Ele nos norteou. Mas antes de terminar, a Karina, ela vai falar como que vocês encontram ela. Ela tem um evento que vai acontecer agora dia 29 de novembro. E nesse evento ela realmente vai falar para 350 mulheres, né, Karina? Vai ser algo sobrenatural. Você está mais do que convidada. Sim. Ela vai mostrar como que você pode fazer a inscrição desse evento. A gente vai colocar daqui a pouco aqui na tela. Mas antes disso, eu vou fazer um bate-bola rapidinho com ela. Ela não vai responder, não vou pensar, né? Eu vou falar e ela vai citar o nome. Por exemplo, um personagem bíblico. Jesus. Uau! Feminino, um personagem bíblico feminino. Esther. Glória a Deus. Uma palavra sobre o que a gente viveu aqui hoje? Transformador. Uau, glória a Deus. Um conselho que você daria, resumindo, para a pessoa que teve esse primeiro contato aqui, que precisa tomar uma decisão? Busque ao Senhor de todo o seu coração. E sobretudo que se deve guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Uau, guarda o seu coração. Então é isso, gente. Bom, Karina, como é que as pessoas fazem para acessar você, para acessar o seu conteúdo, para participar do seu evento? Bom, meu Instagram, @Karina com K, Scherfan com X, Scherfan Cruz, @Karina Scherfan, acho que depois a Jolie compartilha também com vocês. E lá no link, na minha bio, tem um link. O que é o evento que a Jolie está falando? Dia 29 de novembro, aqui em Alphaville, nós faremos a 3ª conferência Amigas Unidas na Fé. Um evento que são 8 horas de evento, tá? Ele é exclusivo para mulheres. E lá, o que eu quero trazer para essas mulheres? Esse lugar. Fazer com que elas acessem, que elas decidam, que elas tomem consciência de onde elas estão hoje, da vida que elas vêm tendo, e que elas tenham acesso a ferramentas que vão realmente ajudar nesse processo de transformação. Uau. Ajudar para que elas decidam. Além de decidir, para que elas acessem um novo lugar, uma nova estação, vestes novas, uma versão melhor delas mesmas. E eu não vou estar sozinha, eu vou estar com um time incrível de palestrantes, como Júlia Vieira, com uma palavra incrível, acessível para quem é mãe, para quem não é mãe. Ela traz o poder da referência e o poder da palavra entre pais, filhos.
Marcos Freire, um profeta maravilhoso que tem uma ONG, Baluarte, que resgata crianças no Congo, que em Luanda também, ensinando crianças, agora no Marajó, no Nordeste. É um menino assim, incrível e um profeta do Senhor que tem sido muito usado nas nações. Que bênção. Levita. Elaine Michele também, com o poder, né, da mãe que ora na transformação e na conversão de um filho. John Dias, um levita maravilhoso. E temos ainda alguns convidados que ainda são Surpresa. Mas olha só, eu vou pedir para a produção colocar na tela o banner sobre esse evento do dia 29. Alô, produção, coloque na tela o evento do dia 29. Enquanto eles colocam na tela, eu posso fazer mais um convite? Pode. Tudo isso surgiu lá em janeiro de 2020 com um grupo do WhatsApp chamado Amigas Unidas na Fé. Esse grupo hoje se reúne de forma online pelo Zoom toda segunda-feira às 8h30 da noite. Ele é exclusivo para mulheres que realmente querem mais de Deus. Ali nós temos um tempo de palavra, de estudo da palavra, um tempo de conexão, um tempo de testemunho, um tempo em que a gente se fortalece mesmo, buscando Amém. a presença do Pai. É incrível. Também o link tá lá na minha bio. Se você não conseguir, pode me chamar no direct do Instagram, Karina Scherfan Cruz, que eu encaminho para você. E vou encaminhar para a Jolie também. Uau. E você é muito bem-vinda, mais do que bem-vinda, para estar conosco nas segundas-feiras. Uau, que bênção. Então, é só acessar o Instagram, Isso. Karina Scherfan, Scherfan com X e M de Maria. XN de nariz no final. Karina com K, Scherfan, XERFAN de navio, Cruz. Cruz, ok. E lá vai ter o link para acessar Na minha bio o grupo. tem o link para acessar tudo isso. Acessar o grupo. Para comprar o ingresso da conferência, para entrar no grupo. A mim tenho acesso também. Olha só, Tá gente, tudo que lá. bênção. Olha aí o banner, que lindo. E olha isso. Conferência Amigas. Reconectando com a sua essência. Amigas Unidas na Fé. Que bênção. Reconectando com a sua Esse essência. menino realmente é uma bênção. Marcos Freire, Marcos aqui é o Freire. John. Acho que não aparece, elas estão mais... Pastora Isabela Braga, amiga. Pastora Isabela Braga, hoje, escritora do Manual da Mulher, uma pastora extremamente usada para falar da feminilidade, para falar do papel da mulher. Uau, eu já quero ir nesse evento. Não, você é minha convidada de honra, te espero, por favor. Eu vou. André, meu querido, por favor, nós precisamos que esse banner fique mais visível agora que nós já vimos toda essa beleza aqui do Marcos Freire, da Karina e do John. Olha só. Agora apareceu. Ai, Júlia Todas. Vieira. A Isabela Braga, eu tenho Isso. impressão que já vi na Lagoinha. Sim, ela é pastora da Lagoinha Alphaville. Então é sobre isso. Acabou de escrever um livro maravilhoso, Manual da Mulher. Elaine Michele. A Elaine tem um testemunho fortíssimo, amiga, na conversão dos filhos. Elaine, ela era do SBT Isso, tempo, né? o marido dela é o César Filho, Filho, apresentador isso. do SBT. Olha, gente, olha a turma de peso. Não, e fora uns vocês não convidados podem surpresa aí. perder esse evento, não. E a Júlia Vieira, que é uma linda, né? Que menina Júlia, linda. filha do que Paulo, leveza da que ela Camila traz. Vieira, né? Que eu falo do método. Então, foi uma menina criada, né? Nesse processo, dentro desse método. E, assim, ela fala com uma autoridade que deixa a gente, assim, impactado. Glória a Deus. Ela tem realmente essência e autoridade para falar. Então, Karina, eu quero te agradecer por toda a entrega que você fez aqui no reino de Deus. Amém. Que não foi sobre nós, né? O Senhor sabe por que você esteve aqui hoje e o que Ele queria extrair de você, para quem Ele quiser entregar. Isso. Então nós nos sentimos muito honrados também com a sua presença, que o Senhor Ele possa te dar 1000 vezes mais aquilo que você entregou para nós aqui, em bênçãos, em alegria, em prosperidade, em todas as áreas da sua vida. Amém? Amém. E nós queremos te presentear, eu quero te presentear também com o nosso livro infantil, que se chama A Sementinha Feliz. Você que escreveu. Esse livro, por muito tempo eu escrevi, né, literatura infantil. Esse é o segundo da série, né, da Arca do Planeta, que foi o primeiro, e veio agora o Sementinha Feliz. Esse livro, ele foi roteirizado pelo dramaturgo Alexandre Odierna, virou uma peça de teatro, que é um instrumento para que nós possamos ir nas igrejas, principalmente nas escolas. Nós entramos muito nas escolas. Aqui a gente tem
assim, uma obra alinhada à BNCC. A gente pode entrar em qualquer escola para falar do amor de Jesus, para falar de um amor incondicional também. Então eu quero te presentear, Obrigada, né, com todo o carinho, linda. que você possa conhecer. Eu sei honra. que os seus filhos já são, né, já não são tão crianças assim. Amiga, mas eles continuam sendo minha sementinha. E a gente tem que estar sempre regando, cuidando. Né? Eu te agradeço muito, muito obrigada. Amém, eu que agradeço. E dentro minha. de nós sempre tenham sementes, né? E que tenham sementinhas felizes que possam frutificar no reino de Deus. Amém? Muito obrigada, que Deus te abençoe. @Karina Scherfan, com N no final, Isso, Cruz. Acesse e tome posse da bênção. Amém. Essa palavra. Karina, suas considerações finais, pode falar. Primeiro eu quero te agradecer por esse convite, foi maravilhoso estar com você, foi leve, você é inspiradora, parabéns. Que o Senhor continue te usando, sabe? Levando a sua voz, assim, mais longe que Ele conseguir chegar, aos Amém. 4 cantos do mundo. Que você continue sendo essa mulher que levanta outras mulheres, que levanta pessoas, que faz, né, que o reino que o nome de Jesus seja conhecido realmente. Amém. Que Ele te fortaleça, renove as suas forças. Amém. Muito, muito obrigada. E para você que está aí assistindo a gente, também quero deixar uma mensagem final. Eu quero declarar na sua vida. Eu quero declarar que a partir de hoje você vai passar a viver o novo de Deus. Que a partir de hoje escamas cairão dos seus olhos. Amém. E Deus, Ele vai te colocar num lugar de modo a acessar um novo nível. Ele vai mostrar para você a pessoa que Ele te desenhou para ser. Aquela que está lá em Jeremias. Porque Ele te desenhou. Antes mesmo que você existisse no ventre da tua mãe, Ele te teceu, Ele te conhece, Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Aleluia. E eu quero declarar essa verdade de Deus sobre a sua vida. Que você alcance uma nova medida do Pai a partir de hoje. Escamas caindo dos seus olhos, correntes sendo quebradas, maldições hereditárias sendo quebradas. E que tudo a partir de hoje se fará novo, que hoje você decida por Cristo, que você decida ter Jesus como seu único Senhor e Salvador, e que Ele, você vai ver, quando você deixa a força do seu braço de lado e entrega nas mãos dEle, o quanto a sua vida vai se tornar mais leve, não menos desafiadora, mas agora você vai passar o fardo pesado para Ele. Deus te abençoe. Uau! Merece a gente bater palma, né? Gente, olha, eu tô feliz, eu tô leve, porque hoje eu entreguei tudo aquilo que era pra gente entregar aqui hoje. Eu quero agradecer você que esteve conosco aqui no Clipcast, que é da rede Clip Gospel, né, de TV. Dia 29 é o evento da Karina, 29 de novembro, e um pouco antes nós vamos ter uma grande feira, que vai ser a maior feira cristã da América Latina. Eu vou colocar para vocês no meu stories e nos stories lá da Clipcast a data dessa feira. É muito legal. Eu acho que eu até já passei pro André também. André, eu gostaria que você colocasse aí a imagem da feira. Olha aqui, vai ser a maior feira cristã da atualidade. Vai ter workshop, teatro. Olha aí. O maior evento cristão temático e gamificado está chegando. The Connect Faith, de 22 a 24 de novembro, no distrito IMB, São Paulo. Você terá a oportunidade de ouvir palestrantes inspiradores, participar de workshops interativos, festival de música, teatro, dança e muito mais. Uma plataforma inovadora, com tecnologias emergentes e estratégias para compartilhar o evangelho. Entrada gratuita. Inscreva-se agora em theconnectfaith.com. The Connect Faith, uma jornada de fé e conexões. O maior evento cristão temático e gamificado está chegando. The Connect Faith, de 22 a 24 Bom, já de novembro, vimos o The Connect Faith. Então é isso, gente. Eu vou colocar essas informações também. Nós vamos ter tardes de autógrafo ali no nosso stand. Vai ter uma rua
ali no evento mesmo, direcionada para mídia. Vão ter grandes mídias ali, não só a Clipe Gospel, mas a Viva, vai estar a Rádio Visionária, a Rádio Aviva Jaraguá. Vai ter uma concentração muito grande, né, de celebridades cristãs ali, pessoas que realmente têm uma certa envergadura no cenário cristão. Então, assim, leve a sua família, é gratuito o ingresso, você não vai pagar nada para estar lá, a sua presença é mais importante. Então, esteja conosco nesses dias aí, 21 e 22 de novembro, nesse evento que vai marcar a história de São Paulo, tá bom? Um beijo, a gente vai ficando por aqui e voltamos a semana que vem. Tchau, tchau.